90 anos. Ela tinha 90 anos, os cabelos completamente brancos, as mãos cheias de manchas do tempo e um celular na mão que ela mal sabia usar. Mas ela sabia ler. E o que ela leu naquela tarde de terça-feira mudou tudo. A mensagem era simples, pequena, dessas que aparecem quando alguém te remove de um grupo de WhatsApp. Você não faz mais parte do grupo Família Bressan. Ela ficou olhando para a tela por um longo tempo. Não chorou. Não ligou para ninguém. Só colocou o celular em cima da mesinha de cabeceira, ao lado do copo d'água e do terço que ela rezava toda noite. E ficou olhando para o teto. Irene Bressan tinha 90 anos. Tinha dado à luz 4 filhos. Tinha enterrado o marido 22 anos atrás. Tinha cozinhado, lavado, costurado, rezado, esperado. E agora estava deitada num quarto de 3 metros por 4, num asilo no interior de Minas Gerais, removida do único lugar onde ainda ouvia o nome dos seus filhos. O que ninguém sabia, nem os filhos, nem as enfermeiras, nem a assistente social que visitava o asilo uma vez por mês, é que 6 dias depois daquela mensagem, algo aconteceu naquele corredor. Algo que Irene não consegue explicar até hoje. Algo que, quando ela finalmente contou, fez a irmã responsável pelo asilo sentar em silêncio por quase 2 minutos antes de conseguir falar. Esta é a história de uma mulher que foi abandonada quando mais precisava, e de um rapaz que apareceu quando ninguém mais apareceu. Um rapaz que ela nunca tinha visto na vida, mas que sabia o nome da sua mãe. Sabia a cor do vestido que ela usou no dia do casamento e sabia, palavra por palavra, a promessa que ela havia feito a Deus numa igreja em 1962, sozinha, sem testemunhas, numa tarde de chuva. Como ele sabia? Essa é a pergunta que Irene ainda carrega. E é a mesma pergunta que vai te acompanhar do início ao fim dessa história. Irene Bressan nasceu em 1934, numa fazenda de café no interior de Minas Gerais, a 4ª filha de 7. Não havia luz elétrica, não havia escola perto. Havia trabalho, missa aos domingos e uma mãe que cantava enquanto cozinhava, mesmo quando não havia muito o que cozinhar. Ela cresceu assim, aprendendo que amor se prova no que se faz, não no que se diz. Casou aos 18 anos com Aldo Bressan, filho de imigrantes italianos, mecânico de profissão, homem de poucas palavras e muita presença. Aldo não era romântico no sentido que os filmes ensinam. Não trazia flores. Não dizia "te amo" com facilidade. Mas toda manhã, antes de sair para a oficina, ele passava a mão na cabeça dela. Uma vez só, devagar, como se estivesse checando que ela ainda estava ali. 22 anos depois que ele morreu, Irene ainda sentia a mão dele quando acordava. Os 4 filhos vieram em sequência. Marcos, Cláudia, Roberto e a caçula, Denise. Irene era o centro. Era ela quem acordava cedo, quem cobria quem estava doente, quem ficava acordada esperando o último entrar em casa, quem guardava os segredos de cada um sem pedir nada em troca. Ela não era perfeita. Ela própria diria isso. Houve brigas, houve erros. Houve uma coisa, especificamente, que ela fez, ou deixou de fazer, que ficaria como uma sombra sobre os anos finais da família. Mas isso vem depois. O que importa agora é entender o que ela era para aquela casa. Tinha uma cadeira na cozinha, a dela, encostada na parede do lado do fogão, com um amortecedor velho que Aldo tinha colocado há 40 anos porque ela reclamava que o assento machucava. Quando os filhos cresceram e saíram, a cadeira ficou. Quando Aldo morreu, a cadeira ficou. Quando a casa foi vendida, depois de uma série de decisões que os filhos tomaram sem muito consultar ela, a cadeira foi para o lixo. Irene não disse nada. Mas Denise, a caçula, que estava presente naquele dia, disse que a mãe ficou parada na calçada, olhando para o caminhão de mudança por um tempo que pareceu longo demais. O asilo se chamava Lar São Vicente. Não era ruim. Tinha jardim, tinha enfermeiras atenciosas, tinha missa às quartas e às sextas. Mas tinha aquele cheiro,
Aquele cheiro específico de lugar onde as pessoas esperam sem saber exatamente o que. Irene chegou lá com uma mala média, um terço de madeira escura que pertencia à mãe dela e uma fotografia dentro de um envelope pardo. Ela e Aldo, no dia do casamento, em frente à igreja Nossa Senhora Aparecida de Campanha. Ela estava de vestido branco com uma faixa azul na cintura, sorrindo de um jeito que, segundo ela mesma dizia, nunca mais conseguiu sorrir igualzinho. Os primeiros meses, os filhos visitavam. Marcos vinha uma vez por mês. Roberto mandava mensagem todo domingo. Cláudia ligava às quintas. Denise sumiu quase que imediatamente. Houve uma briga antiga e pesada, sobre a qual falaremos no momento certo. Com o tempo, as visitas foram ficando mais espaçadas. Depois, os pretextos foram ficando mais criativos. Depois, pararam quase que completamente. 6 meses antes da mensagem do grupo de WhatsApp, Irene percebeu um padrão. Toda vez que ela ligava para um dos filhos, a ligação durava exatamente o tempo necessário para que ninguém se sentisse culpado, entre 4 e 6 minutos. Havia uma pergunta de saúde. Havia uma resposta curta. Havia um "cuida-se, mãe", que soava como uma porta se fechando com educação. Ela parou de ligar. Esperou. Ninguém percebeu que ela tinha parado. Foi nesse silêncio que chegou a mensagem. Você não faz mais parte do grupo Família Bressan. Irene ficou deitada naquela cama por horas. Não dormiu. Ficou olhando para a janela pequena do quarto, que dava para o jardim do asilo, e pensando numa coisa muito específica que ela depois contaria para a irmã responsável. Eu não estava com raiva. Eu estava com uma saudade tão grande que doía no peito. Mas não saudade deles. Saudade de quando eu ainda era necessária para alguém. E foi exatamente nesse estado, 90 anos, terço na mão, olhando pela janela, sentindo o peso de uma vida inteira que parecia estar sendo arquivada aos poucos, que ela ouviu passos no corredor. Passos diferentes, mais leves do que o das enfermeiras, mais lentos do que o dos funcionários, e uma voz, jovem, muito jovem, que disse do lado de fora da porta entreaberta, sem entrar: "A senhora não precisa ter medo, ainda não é hora." Irene não se assustou. Isso foi a primeira coisa estranha. Uma mulher de 90 anos, sozinha num quarto de asilo às 10h30 da noite, ouve uma voz desconhecida do lado de fora da porta e não se assusta. Ela própria não consegue explicar isso direito. Foi como se eu já soubesse que ele estava lá, como se aquela voz não fosse nova, como se eu tivesse esperado por ela sem saber. Ela sentou na cama devagar. Os joelhos doíam, sempre doíam, havia anos, mas naquela noite ela mal percebeu. Colocou os pés no chão frio, pegou o andador que ficava encostado na parede e foi até a porta. Abriu. O corredor do lar São Vicente era sempre iluminado à noite. Uma luz amarelada, um pouco cansada, que ficava acesa das 18 horas até as 6 da manhã. Irene olhou para os dois lados. O corredor estava vazio, completamente vazio. Ela ficou parada ali por um momento. Olhou para a esquerda, onde ficava a enfermaria. Olhou para a direita, onde ficava a saída para o jardim. Nada. Nenhum passo se afastando, nenhuma porta se fechando. Nenhum sinal de que alguém tinha estado ali. Só aquela luz amarelada, aquele cheiro de asilo e o silêncio. Irene voltou para a cama e fez uma coisa que não fazia há muito tempo. Rezou de verdade. Não a reza automática, aquela que os lábios fazem sozinhos depois de décadas de repetição. Rezou como rezava quando era jovem, com palavras próprias, descosturadas, às vezes sem sentido gramatical. O tipo de conversa que se tem quando se fala com alguém que a gente sabe que está ouvindo. Pediu para entender o que tinha ouvido. Pediu para não estar ficando louca. E pediu, quase sem querer, quase como se a palavra tivesse saído antes de ela decidir. Pediu para não morrer sozinha. Na manhã seguinte, ela não contou para ninguém. Tomou o café da manhã no refeitório,
Respondeu quando as enfermeiras perguntaram como ela tinha dormido, assistiu ao noticiário das 9 com outros 3 moradores do asilo. Mas ficou o dia inteiro com aquela frase girando na cabeça. A senhora não precisa ter medo. Ainda não é hora. Não é hora de quê? Foi na tarde daquele mesmo dia que ele apareceu de verdade. Irene estava no jardim, um jardim pequeno, com 2 bancos de cimento e uma mangueira velha no centro, fazendo o que ela fazia toda a tarde quando o tempo estava bom. Sentada no banco, terço nas mãos, olhando para nada em especial. Ela ouviu o portão lateral abrir. Era uma porta pequena, que os voluntários usavam para entrar quando vinham fazer visitas. Entrou um rapaz. Jovem, ela calculou depois, uns 15, 16 anos no máximo. Cabelo escuro, pele clara, uma mochila nas costas. Vestindo calça jeans e uma camiseta simples, sem nenhum crachá, sem nenhuma identificação do asilo. Ele atravessou o jardim com passos tranquilos e veio direto para o banco onde ela estava. "Posso sentar aqui?" A voz era a mesma. Irene teve certeza na mesma hora. Era a mesma voz de dentro do corredor, na noite anterior. Ela olhou para ele por um momento, para o rosto jovem, para os olhos que tinham alguma coisa que ela não soube nomear na hora, e fez um gesto com a cabeça. "Pode." Eles ficaram em silêncio por um tempo. Não era um silêncio desconfortável. Era do tipo que existe entre pessoas que não precisam preencher o ar para se sentir bem. Foi ele quem falou primeiro. "A senhora está com saudade de alguém." Não era uma pergunta. Irene olhou para ele. "Todo mundo aqui está com saudade de alguém," ela disse. A voz saiu um pouco mais áspera do que ela pretendia. O rapaz concordou com a cabeça, devagar. "É verdade. Mas a saudade da senhora é diferente. A senhora não está com saudade de quem foi embora. Está com saudade de quem ainda está aqui." Irene sentiu alguma coisa apertar no peito. Não doeu. Foi diferente. Foi como quando a gente ouve uma frase que a gente já sabia, mas nunca tinha conseguido transformar em palavras. Ela ficou olhando para ele. "Quem é você?" ela perguntou. O rapaz sorriu, um sorriso simples, sem cerimônia. "Meu nome é Carlo." Carlo. Irene repetiu o nome mentalmente enquanto ele ainda estava sentado ao lado dela. Era um nome italiano. Ela conhecia vários Carlos na vida. Um primo do Aldo, um vizinho antigo, um padre que havia passado pela paróquia da cidade nos anos 80. Mas esse Carlo era diferente de todos eles. Ela não sabia dizer por que ainda. Só sabia que quando ele disse o nome, algo dentro dela ficou quieto de um jeito que não ficava fazia muito tempo. Eles conversaram por quase 1 hora naquele jardim. Ele perguntou sobre a vida dela. Não da forma protocolar que as assistentes sociais perguntavam, com prancheta e caneta, mas de verdade, com curiosidade genuína, com aquela atenção rara que faz a pessoa sentir que o que ela está dizendo importa. Perguntou sobre Aldo. Perguntou sobre a fazenda onde ela cresceu. Perguntou sobre os filhos. E aqui Irene hesitou. Escolheu as palavras com cuidado, deu a versão resumida e organizada que ela guardava para situações sociais. Carlo ouviu tudo sem interromper. E quando ela terminou, ele disse apenas: "A senhora deixou muita coisa de fora." Não era acusação. Era uma observação tão calma, tão sem julgamento, que Irene não se defendeu. Só olhou para ele. "Todo mundo deixa," ela respondeu. "Sim," ele concordou. "Mas algumas coisas que a senhora deixou de fora são justamente as que mais pesam." Quando o sino do refeitório tocou, anunciando o jantar, Carlo se levantou, colocou a mochila nas costas com um gesto natural de quem está sempre prestes a ir para algum lugar. "Amanhã a senhora vai receber uma coisa," ele disse de pé, olhando para ela. "Não jogue fora." Irene quis perguntar o quê, mas ele já estava caminhando em direção ao portão lateral. Ela ficou olhando e percebeu, só então, só naquele momento, que em nenhum momento durante a conversa ele havia dito de onde vinha. Não havia mencionado nenhuma organização, nenhum programa de voluntariado, nenhuma razão para estar ali. Ela chamou:
Carlo. Ele parou. Virou. Você é voluntário aqui? Ele sorriu de novo. Aquele sorriso simples. Não exatamente. E saiu. Naquela noite, Irene pediu para a enfermeira Gracinha, uma mulher jovem de Uberlândia que tinha um jeito gentil de falar, se havia algum voluntário novo no asilo. Algum rapaz jovem, cabelo escuro, uns 15 ou 16 anos. Gracinha pensou. Sacudiu a cabeça. Não, dona Irene. Não temos nenhum voluntário novo há uns 3 meses. E o último que veio era uma menina. Irene não dormiu bem. Ficou pensando na frase. Amanhã a senhora vai receber uma coisa. O quê? Carta? Os filhos não escreviam cartas. Não havia ninguém que lhe mandasse correspondência física. O mundo tinha parado de fazer isso há anos. Visita? Era possível, mas improvável. E Carlo não havia dito visita. Havia dito coisa. Ela ficou nesse pensamento até o sono vencer. Na manhã seguinte, depois do café, a irmã Terezinha, responsável pela administração do Lar São Vicente, bateu na porta do quarto de Irene com um envelope na mão. Dona Irene, chegou isso para a senhora hoje cedo. Alguém deixou na portaria antes das 6. Não tinha ninguém quando a irmã da recepção foi verificar. O envelope era simples, papel pardo, sem remetente. Dentro havia uma folha dobrada em 3 partes e uma imagem impressa, daquelas que se encontra em papelarias religiosas, do tipo que as pessoas guardam em missal. A imagem mostrava um rapaz jovem, cabelo escuro, pele clara, um sorriso simples, sem cerimônia. E embaixo, em letras pequenas, Beato Carlo Acutis, 1991-2006. Irene olhou para a imagem por um longo tempo. Depois olhou para a folha. Na folha havia uma única frase escrita à mão, numa caligrafia pequena e regular. A Eucaristia é a minha autoestrada para o céu. E abaixo, menor ainda. A senhora sabe o que prometeu. Ainda dá tempo? A irmã Terezinha, que ainda estava na porta, perguntou se estava tudo bem. Irene não respondeu imediatamente. Ficou olhando para aquele rosto na imagem. Aquele rosto que ela tinha visto sentado no banco de cimento do jardim, com uma mochila nas costas, perguntando sobre Aldo, sobre a fazenda, sobre os filhos. Aquele rosto de um rapaz que havia morrido em 2006, quando Irene tinha 70 anos, quando seus filhos ainda a visitavam, quando ela ainda tinha a cadeira na cozinha. Como? Essa era a pergunta. Mas havia uma pergunta antes dessa. Uma pergunta que a frase escrita à mão havia plantado com precisão cirúrgica no centro do peito de Irene Bressan. O que ela havia prometido? E por que, depois de tantas décadas, ainda não tinha cumprido? Para entender a promessa, é preciso voltar a 1962. Irene tinha 28 anos. Marcos, o filho mais velho, tinha 8. Cláudia tinha 6. Roberto tinha 3. E havia uma 4ª criança, uma que a maioria das pessoas que conheceram Irene nunca soube que existiu. O nome dela era Ana Bressan. Nascida em março de 1961, num parto difícil que deixou Irene de cama por quase 2 semanas. Uma menina pequena, de cabelo escuro como o pai, que chorava pouco e dormia muito, e que os médicos, já nos primeiros dias, olhavam com uma atenção que Irene aprendeu a temer. Havia algo no coração. Uma palavra técnica que ela nunca conseguiu pronunciar direito, mas cujo significado era simples e brutal. O coração da menina não havia se formado completamente. Aldo não falava sobre isso. Não porque não se importava. Irene sabia que ele se importava. Via nos olhos dele quando ele segurava a menina. Via na forma como ele demorava 1 segundo a mais antes de pousar Ana no berço. Como se cada vez que a depositava pudesse ser a última. Mas Aldo era daqueles homens que acreditavam que nomear o medo era alimentá-lo. Então ninguém falava. A casa funcionava normalmente. As refeições, a escola das crianças, a oficina, a missa dominical. E Ana crescia devagar. Mais devagar do que os irmãos, com aquele coração partido, mas teimoso que insistia em continuar.
Foi numa tarde de abril de 1962 que Irene foi até a igreja Nossa Senhora Aparecida sozinha. Não era dia de missa. Era uma terça-feira comum, com uma chuva fina que havia começado de manhã e não dava sinais de parar. Ela entrou pela porta lateral, sentou no banco mais próximo do altar e ficou olhando para a imagem da santa por um longo tempo. Depois fechou os olhos e fez uma promessa. Ela nunca contou a promessa para ninguém. Nem para Aldo, nem para o padre, nem para os filhos, anos depois. Era uma promessa particular, daquelas que se fazem no escuro quando a gente está com medo demais para ter vergonha. O que se sabe, o que Irene eventualmente contou, décadas depois, aos 90 anos, num quarto de asilo em Minas Gerais, é que a promessa envolvia duas coisas: a vida de Ana e algo que Irene teria que fazer em troca. Ana sobreviveu. Isso precisa ser dito com o peso que merece. Ana sobreviveu à infância, sobreviveu às crises, sobreviveu a uma cirurgia delicada aos 7 anos que o médico havia descrito como de alto risco. Cresceu, estudou, formou-se em pedagogia, casou, teve filhos. Hoje tem 62 anos e mora no Paraná. E é aqui que a história complica, porque Ana e Irene não se falavam há 11 anos. A briga havia sido em 2015, durante o velório de Aldo. Não foi uma briga de palavras altas, de porta batida, de coisas jogadas. Foi pior. Foi uma briga de revelação. Ana havia descoberto, não se sabe exatamente como, talvez por um documento antigo, talvez por uma conversa que chegou ao lugar errado, que Irene, quando Ana tinha 4 anos e os médicos disseram que a próxima crise poderia ser fatal, havia considerado interná-la numa instituição. Havia chegado a visitar o lugar, havia assinado um formulário de interesse e havia desistido, mas isso Ana ou não sabia, ou não queria saber. No dia do velório do pai, no corredor do cemitério, Ana havia olhado para a mãe e dito, com uma voz baixa e controlada, que cortou mais do que qualquer grito: "Eu sei o que você quase fez. E nunca vou conseguir entender como você olhava para mim sabendo disso." E foi embora. Irene não se defendeu, não explicou, não correu atrás. Por quê? Essa é a pergunta que os outros filhos nunca conseguiram responder. Marcos havia tentado mediar, havia tentado trazer as duas para uma conversa, havia desistido depois de 2 anos sem resultado. Cláudia achava que Irene tinha orgulho demais. Roberto achava que Ana tinha mágoa demais. Nenhum dos dois estava errado, mas nenhum dos dois conhecia a parte que Irene nunca havia contado, a parte que envolvia a promessa. Porque a promessa que Irene havia feito naquela tarde de chuva em 1962, sozinha na igreja Nossa Senhora Aparecida, tinha uma segunda parte. Uma parte que ela havia cumprido pela metade e que havia parado de cumprir exatamente no ano em que Ana descobriu o formulário. Como se a culpa tivesse bloqueado o caminho. Como se ela tivesse decidido, no fundo, que não merecia terminar o que havia prometido. Denise, a filha caçula, a que havia desaparecido logo depois de Irene ir para o asilo, havia sumido justamente por causa de Ana. Havia tomado o partido da irmã mais velha, havia cortado contato com a mãe em solidariedade, havia sido a última a sair do grupo de WhatsApp antes de Irene ser removida. E assim, Irene havia ficado sozinha. Não de repente, aos poucos, uma visita a menos, uma ligação mais curta, um aniversário sem menção, uma remoção de grupo. E agora havia um envelope numa cama de asilo, com a fotografia de um rapaz morto há quase 20 anos, e uma frase escrita à mão que dizia: "A senhora sabe o que prometeu, ainda dá tempo." Irene ficou olhando para aquele papel por um longo tempo. E pela primeira vez em 11 anos, ela deixou o nome vir. Ana. Não como acusação, não como culpa, só o nome. Da menina de cabelo escuro que chorava pouco e dormia muito. Da menina cujo coração partido havia sobrevivido. Da menina para quem ela havia feito uma promessa numa tarde de chuva. E que ela havia, de alguma forma, abandonado, antes mesmo de ser abandonada. Irmã Terezinha era uma mulher prática.
43 anos de vida religiosa a haviam tornado assim, não fria, mas firme. Do tipo que ouvia histórias extraordinárias com atenção genuína e só depois, sozinha, decidia o que pensar. Quando Irene foi até ela naquela tarde e contou sobre o rapaz no jardim, sobre a voz no corredor, sobre o envelope, irmã Terezinha ouviu tudo sem interromper. Depois pegou o envelope, examinou a imagem, leu a frase escrita à mão e fez silêncio por quase 2 minutos. Dona Irene, o senhor Carlo Acutis foi beatificado em 2020. Morreu aos 15 anos, de leucemia, na Itália. Nunca esteve no Brasil. Irene já sabia disso. Havia passado a tarde lendo sobre ele no celular, aquele celular que ela mal sabia usar, mas que naquela tarde obedeceu como se entendesse a urgência. Carlo Acutis, italiano, nascido em 1991, morrido em 2006. Rapaz comum que amava videogame, programação e futebol, que ia à missa todos os dias, que dizia que a Eucaristia era sua autoestrada para o céu. O mesmo sorriso da imagem, o mesmo rosto do jardim. Mas havia uma coisa que Irene não havia encontrado na internet. Uma coisa que ela precisava confirmar com alguém. Ela mostrou para a irmã Terezinha a frase escrita à mão no papel. A senhora sabe o que prometeu. Ainda dá tempo. E então disse, com a voz de quem carrega algo pesado há muito tempo. Irmã, quando eu tinha 28 anos, numa tarde de chuva, eu entrei numa igreja sozinha e fiz uma promessa. Nunca contei para ninguém, nem pro meu marido, nem pro padre, para ninguém. Fez uma pausa. Esse rapaz sabia dessa promessa. Como? Irmã Terezinha não respondeu, mas fez uma coisa inesperada. Foi até a estante pequena do escritório, puxou um livro fino sobre Carlo Acutis, abriu numa página marcada com um papel e leu em voz alta uma frase que o beato havia dito ainda em vida. Deus nunca se cansa de esperar. Somos nós que nos cansamos de voltar. Fechou o livro. Olhou para Irene. Talvez ele não precisasse saber da promessa, dona Irene. Talvez ele só precisasse saber quem a senhora é. Mas havia mais. Porque naquela mesma noite, Irene recebeu uma ligação. Número desconhecido. Prefixo do Paraná. Ela atendeu. Do outro lado, uma voz que ela não ouvia há 11 anos. Trêmula, hesitante, mas inconfundível. Mãe? Irene fechou os olhos. Ana. Eu tive um sonho, disse Ana, depois de um silêncio que durou mais do que qualquer uma das duas conseguiu medir. Um sonho muito estranho. Tinha um rapaz, jovem, que me disse que a senhora estava esperando e que o tempo estava acabando. Irene não disse nada. Eu sei que não tenho direito de ligar assim, mas eu acordei às 3 da manhã e não consegui deixar passar. Irene ficou com o telefone na mão por um longo tempo depois que a ligação acabou. Olhou para a fotografia de Carlo Acutis em cima da mesinha de cabeceira. Aquele sorriso simples, sem cerimônia, como o de alguém que fez o que tinha que fazer e agora estava esperando para ver o que a outra pessoa ia decidir. Irene não dormiu naquela noite. Não pela ansiedade de quem está com medo, mas pela agitação de quem passou anos parado e, de repente, sente as pernas de novo. Ela e Ana haviam combinado de se falar melhor no dia seguinte. Uma conversa de verdade. Não as 4 palavras trocadas naquela ligação, mas uma conversa que as duas sabiam que estava atrasada em 11 anos. Só que quando o dia seguinte chegou, Irene acordou com uma clareza que a surpreendeu. Ela sabia que uma conversa por telefone não ia ser suficiente, não para o que precisava ser dito, não para o que ela precisava confessar. Havia uma coisa que Irene nunca havia contado para Ana, a parte inteira da história. Ana sabia do formulário. Ana sabia que a mãe havia visitado a instituição. Ana havia construído 11 anos de mágoa sobre essa fundação. Mas Ana não sabia o resto. Não sabia que Irene havia desistido. Não sabia o porquê. E não sabia, porque ninguém sabia, que a promessa feita naquela tarde de chuva em 1962 havia sido feita especificamente por Ana. Que Irene havia entrado naquela igreja com o coração partido e havia dito para Nossa Senhora:
Se a minha filha viver, eu passo o resto da minha vida mostrando para ela que ela é o maior presente que Deus já me deu. E que o formulário, a visita à instituição, tudo aquilo havia acontecido num momento de colapso. Num momento em que os médicos haviam dito que a próxima crise poderia ser a última, e Irene havia entrado em pânico. Não de abandono, mas de proteção, querendo garantir que se ela não pudesse cuidar, alguém pudesse. Havia desistido 3 dias depois. Havia rasgado o formulário. E nunca conseguiu encontrar as palavras para explicar isso para a filha. Irmã Terezinha ouviu tudo naquela manhã. Sentada do outro lado da mesa do escritório pequeno, com uma xícara de café esfriando entre as mãos, ela ouviu Irene contar a história completa pela primeira vez. Quando Irene terminou, Irmã Terezinha disse: "A senhora precisa ir ao Paraná." Irene olhou para ela como se tivesse ouvido errado. "Tenho 90 anos, irmã." "Eu sei quantos anos a senhora tem. Não sei se meu corpo aguenta a viagem. Não sei também, mas acho que a senhora sabe que não é o corpo que está com medo." Silêncio. Irene olhou para a janela. Lá fora, o jardim com o banco de cimento e a mangueira velha. O banco onde ela havia sentado com Carlo. Onde ele havia dito: "A saudade da senhora é diferente. A senhora não está com saudade de quem foi embora. Está com saudade de quem ainda está aqui." O medo era real. Não era medo da viagem. Não era medo do cansaço físico. Era o medo mais velho e mais honesto que existe. O medo de chegar e não ser suficiente. De abrir a boca depois de 11 anos e descobrir que as palavras certas não existem. De ver a filha e perceber que o tempo destruiu algo que não se reconstrói. Era o medo de que o perdão fosse grande demais para caber numa conversa. Foi Gracinha, a enfermeira, quem resolveu. Entrou no escritório no meio da conversa, sem saber o que estava interrompendo, para avisar que havia uma ligação para Dona Irene. Era Ana, ligando de manhã, antes da hora combinada. "Mãe, eu pensei a noite inteira. Eu quero te ver." "Eu venho aí." Irene fechou os olhos, sentiu alguma coisa se mover no peito. Não dor. Outra coisa. Algo que ela levou alguns segundos para reconhecer, porque fazia muito tempo que não sentia. Esperança. Ana viria em 3 dias. 3 dias que Irene passou de uma forma que ninguém no asilo havia visto antes. Acordava cedo, rezava mais, comia melhor, ficava no jardim mais tempo. Gracinha comentou com a irmã Terezinha que Dona Irene parecia diferente. Irmã Terezinha respondeu apenas que às vezes as pessoas precisam de um motivo concreto para continuar aqui. Na véspera da chegada de Ana, Irene foi até o jardim à tarde. Sentou no banco de cimento. Ficou esperando. O jardim estava quieto. O sol estava baixo. A mangueira velha fazia sombra comprida no chão. Ele não apareceu, mas Irene não ficou desapontada. Ficou um longo tempo sentada, olhando para o portão lateral, e disse em voz baixa, para o jardim, para o silêncio, para quem estivesse ouvindo: "Eu sei, essa parte é minha." Ana chegou numa quinta-feira, às 2 da tarde. Irene estava no jardim quando ouviu o portão abrir. Não o portão lateral dos voluntários, o portão principal. Ana tinha 62 anos, cabelo grisalho, cortado curto, os olhos escuros do pai, uma mala pequena de rodas que ela puxava com uma mão, e a outra mão livre, como se precisasse deixar uma mão livre para o que viesse. Elas se olharam de longe por um momento. Nenhuma das duas se moveu imediatamente. Foi Ana quem deu o primeiro passo. E quando chegou perto o suficiente, parou. Olhou para a mãe, para aquela mulher de 90 anos, menor do que ela lembrava, mais frágil do que ela queria aceitar, e a voz saiu antes que ela pudesse organizar. "Você ficou pequena." Irene olhou para ela. "E você ficou igualzinha ao seu pai." Sentaram no banco de cimento. O mesmo banco. Por um tempo, nenhuma das duas soube começar. Foi Irene quem começou, sem rodeio, sem preparação, como alguém que carregou um peso longe demais e simplesmente abre a mão. "Eu preciso te contar uma coisa que eu devia ter contado há 50 anos.
Ela contou tudo. A promessa de 1962. O coração partido de Ana. O medo que havia crescido naquele ano em que os médicos disseram que a próxima crise poderia ser fatal. O formulário e o que estava por trás dele. Não abandono. Pânico. O tipo de pânico que só uma mãe que acha que vai perder um filho conhece. Eu não queria te mandar embora. Eu queria garantir que se eu não pudesse estar lá, alguém estaria. Foi errado. Eu sei que foi errado. Mas não foi desamor. Fez uma pausa. Nunca foi desamor. Ana ouviu sem interromper. Quando Irene terminou, o jardim estava completamente quieto. Ana ficou olhando para as próprias mãos por um longo tempo. Depois olhou para a mãe. E disse uma coisa que Irene não esperava. Eu sabia. Irene abriu a boca. No fundo, eu sempre soube que não era isso. Mas era mais fácil acreditar que era. Porque se fosse desamor, eu não precisava sentir falta. A voz quebrou na última palavra. E eu senti falta, mãe. A vida inteira. Irene pegou a mão da filha. Aquela mão que havia sido tão pequena, que havia ficado azulada nas crises, que havia segurado o diploma de formatura, a aliança de casamento, os filhos dela própria. Ficaram assim por um tempo que nenhuma das duas mediu. Mãe e filha. 90 anos e 62. Um banco de cimento debaixo de uma mangueira velha. E 11 anos se desmanchando em silêncio como açúcar em água quente. Foi Ana quem falou primeiro, depois de um tempo longo. Quem te disse para me ligar? Quem foi que te deu coragem? Irene sorriu. Pegou a imagem de Carlo Acutis que havia guardado no bolso do casaco naquela manhã, sem saber direito por quê, só sentindo que devia levar. Entregou para Ana. Ana olhou para a imagem. Ficou quieta. Depois olhou para a mãe com uma expressão que Irene não soube classificar de imediato. Mãe, que foi? Esse é o rapaz do meu sonho. Ana ficou 4 dias no Lar São Vicente. Dormiu num quarto de hóspedes que a irmã Terezinha cedeu sem que ninguém precisasse pedir. Naqueles 4 dias, as duas fizeram coisas simples. Tomaram café juntas, andaram pelo jardim. Assistiram ao noticiário das 9 com os outros moradores. Rezaram juntas na missa de quarta-feira. Ana de um jeito um pouco enferrujado, de quem havia se afastado da igreja por um tempo, mas que sentou no banco de madeira com uma seriedade que irmã Terezinha notou. Conversaram muito e ficaram em silêncio ainda mais. No segundo dia, Ana ligou para Marcos. Irene não ouviu a conversa. Ana foi para o jardim. Ficou lá por quase 40 minutos. Quando voltou, tinha os olhos vermelhos, mas o rosto calmo. Não explicou. Irene não perguntou. Mas na manhã seguinte, Marcos ligou diretamente para a mãe. Uma ligação que durou 23 minutos. Não 4. Cláudia veio 2 semanas depois. Roberto mandou uma carta. Uma carta de papel, escrita à mão, que chegou numa tarde de sexta e que Irene leu 3 vezes antes de guardar dentro do envelope pardo junto com a imagem de Carlo. Denise demorou mais, mas veio. Não foi uma reconciliação de filme. Irene seria a primeira a dizer isso. Houve conversas difíceis. Houve coisas ditas que não podiam ser desfeitas. Houve um jantar em que Marcos e Ana discutiram sobre o passado e Irene teve que pedir que parassem. A família Bressan não voltou a ser o que era, mas talvez nunca tivesse sido exatamente o que cada um imaginava que era. O que surgiu foi outra coisa, menor em alguns aspectos, mais honesta em todos. Irene cumpriu a promessa. Não de uma vez, aos poucos, do jeito que os 90 anos permitiam. Disse para Ana, com todas as letras, em voz alta, numa tarde no jardim: "Você é o maior presente que Deus já me deu. Eu devia ter dito isso toda semana da sua vida. Me perdoa por não ter dito." Ana não respondeu com palavras. Apoiou a cabeça no ombro da mãe. E ficaram assim até o sol baixar completamente. Sobre Carlo, Irene nunca mais o viu. Não voltou ao jardim. Não houve mais vozes no corredor. Não chegaram mais envelopes. Mas Irene colocou a imagem dele na mesinha de cabeceira, ao lado do terço de madeira escura que havia pertencido à mãe dela. E toda manhã,
antes de qualquer coisa, olhava para aquele rosto jovem e dizia obrigada. A irmã Terezinha, que havia ouvido tudo desde o início, escreveu num caderno pessoal, que ela guarda até hoje, uma observação simples. Dona Irene chegou aqui sendo carregada pelo peso do que não foi dito. Saiu de pé pelo peso do que finalmente foi. Irene completou 91 anos 2 meses depois. Ana organizou uma festa pequena no refeitório do asilo. Bolo de fubá, o favorito de Irene desde a infância na fazenda. Marcos, Cláudia, Roberto, Denise e Ana. Todos ali. Não sem cicatrizes, não sem história, mas ali. Existe um tipo de abandono que não acontece de uma vez. Não tem um dia marcado, não tem uma decisão clara, não tem um momento em que alguém olha para o outro e decide parar de amar. Acontece em camadas finas. Uma visita que não vem. Uma ligação que encurta. Um silêncio que ninguém quebra, porque todo mundo está esperando que o outro quebre primeiro. E de repente, sem que ninguém tenha planejado, uma mulher de 90 anos está sozinha num quarto de 3 metros por 4, olhando para uma mensagem que diz que ela não faz mais parte da família. Irene não era uma vítima. Ela sabia disso. Havia carregado segredos que não deveriam ter sido segredos. Havia ficado calada quando devia ter falado. Havia esperado que o tempo resolvesse o que só a coragem poderia resolver. E o tempo não resolve. O tempo só aumenta a distância. O que mudou tudo não foi uma terapia. Não foi uma mediação familiar. Não foi uma decisão racional tomada numa manhã de clareza. Foi um rapaz num banco de jardim. Um rapaz que morreu aos 15 anos, do outro lado do mundo, quase 20 anos atrás. Que apareceu onde ninguém apareceu. Que perguntou sobre Aldo, sobre a fazenda, sobre os filhos, que sabia o que ela havia prometido numa tarde de chuva em 1962, e que disse, com um sorriso simples, sem cerimônia: "A senhora não precisa ter medo, ainda não é hora." Talvez você não acredite em aparições. Talvez você acredite em tudo. Talvez você esteja em algum lugar no meio, como a maioria das pessoas que vivem histórias que não cabem em nenhuma explicação simples. Mas há uma coisa nessa história que independe de qualquer crença. Uma mulher que havia desistido de ser encontrada, foi encontrada. Uma filha que havia desistido de perdoar, perdoou. E uma promessa feita em silêncio, há mais de 60 anos, foi finalmente cumprida. Se você está carregando algo parecido, um silêncio longo demais, uma mágoa que virou hábito, uma palavra que ficou presa na garganta por anos, talvez essa história não tenha chegado até você por acaso. O tempo não resolve. Mas você pode. Ainda dá tempo. Essa foi a frase, 3 palavras escritas à mão num papel simples, dentro de um envelope sem remetente. E às vezes é tudo o que a gente precisa ouvir. Ainda dá tempo.